Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa, uma aula remota na disciplina de Língua Portuguesa, Produção Textual. Hoje a nossa conversa é a respeito do gênero textual que nós falamos na última aula, que são as histórias em quadrinhos. Na nossa aula de hoje, nós vamos levar em consideração um aspecto mais prático e nós conversaremos no sentido da produção de uma história em quadrinhos. Nós vamos realizar uma oficina para dar dicas e ideias de como escrever a sua própria história em quadrinhos. Para isso, vou levantar alguns questionamentos, para que vocês pensem, reflitam. Você já leu alguma história em quadrinhos? Gosta de ler esse tipo de texto? Que personagem você mais gosta? Você já pensou em escrever a sua própria história em quadrinhos, criar o seu próprio personagem, colocar o que você mais gosta das histórias que você lê no seu texto? Nós vamos falar sobre aspectos gerais das histórias em quadrinhos para que você possa realizar essa atividade da melhor forma possível. Que tal a gente começar a escrever uma história em quadrinhos? Durante esta aula, você terá algumas orientações para produzir o seu texto utilizando imagens e escritas no formato de gibi. Como a gente já sabe, as histórias em quadrinhos, ela alia a linguagem verbal a não verbal e por isso é necessário utilizar imagens e a escrita para caracterizar esse gênero. Você vai ver como é fácil e divertido escrever história em quadrinhos. Vamos lá! Qualquer situação pode virar uma história legal. Elas estão aí por toda parte acontecendo de verdade. A gente consegue usá-las à vontade, mudando o personagem, colocando piadas, exagerando alguma característica, misturando fatos. Lembre que as histórias em quadrinhos são narrativas, portanto ela precisa de uma sequência de fatos que estão acontecendo com determinados personagens. Para facilitar, eu sugiro que se faça um roteiro, colocando no papel como vai ser sua história, ele vai se desenvolver acerca de qual assunto, qual é o fato, qual é o seu personagem, vai ter uma trama. Então pense nesses aspectos antes de começar a produção propriamente dita. Depois faça as contas, isso mesmo. Veja quantos quadrinhos sua história vai ter. E aí tente descobrir quantas páginas ela precisa. Por exemplo, 12 quadrinhos. Vai precisar de uma página e meia? Gente, isso aí é só um exemplo. Alguns professores já dizem quantas páginas é preciso na sua produção. Para a nossa produção, eu vou pedir que vocês façam apenas uma tirinha. Então não precisa se estender por diversas páginas, uma página vai dar. Você vai fazer uma tirinha, uma história bem curta. Lembre, é apenas uma tirinha, mas ainda se configura como uma história, uma narração. Portanto, tem que ter lógica. A sequência de fatos tem que ser encadeada por uma lógica, tá? A cara da história. Quando você pensa na disposição e no formato dos quadrinhos, calculando o número de quadrados, as páginas, está fazendo uma coisa que se chama diagramação. Diagramar é decidir a forma e o tamanho dos quadrinhos. Lembrando que pode ser o dobro, um pode ser o dobro dos outros, ocupar uma tira inteira, por exemplo, e aí nós temos vários exemplos de como é que a gente pode dispor os quadradinhos na página. Não precisa ser todos iguais, podem ter tamanhos diferentes. Outro pode ser pequeno, com um som do tipo tum, crash, nhac. Ai, não sei desenhar. Eu estou imaginando que na hora da produção das HQs, você pode pensar, escrever eu escrevo bem, criar histórias eu crio muito bem, mas professora, eu não sei desenhar. Se você acha difícil desenhar ou inventar personagens, não se preocupe. Qualquer coisa que existe pode virar personagem em quadrinhos, mesmo bem simples. Basta um par de olhos, duas pernas ou qualquer outra característica dos seres humanos para animar alguma coisa que não tem vida. Quer um bom exemplo? Uma esponja do mar virou um dos personagens mais famosos do mundo, não é mesmo? Então, desenhar, por exemplo, Bob Esponja não é uma tarefa das mais difíceis. E a nossa
a atenção na hora de avaliar não vai ser necessariamente sobre a qualidade das suas imagens, e sim a criação do enredo, da história, aliado, é claro, à sequência de imagens. Então, comece a observar alguns personagens por aí, nas propagandas, logotipos de empresas, mascotes de time, de futebol, os personagens que você gosta de ler, tudo pode ser uma inspiração. Outra coisa, não precisa ser um desenho, você pode fazer uma colagem para criar o seu personagem. Um triângulo é um corpo, uma bola é a cabeça, quem sabe até uma bola de futebol ou de basquete, se for um cara fanático por esportes. Quando você começar, vai perceber que a sua imaginação achará boas ideias. Mão na massa, uma dica importante, para fazer cada quadrinho comece pelo texto. Depois, faça os desenhos. Sabe por quê? Porque geralmente a gente se empolga com os cenários, personagens e depois não cabe mais os balões para falar, para dizer a fala do personagem. Outra sugestão é que, se você quiser, você pode fazer os quadradinhos em papéis já recortados e depois colar numa folha, deixando espaços iguais entre eles. Para dar um fundo de outra cor, pode usar a imaginação e a criatividade. As letras. Use apenas letras maiúsculas. Capriche bem nas letras para ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. Você pode destacar palavras importantes ou gritos com cores mais fortes, assim como usamos o negrito no computador. Escreva as letras antes de fazer o balão em torno delas. Há que se lembrar também a utilização dos balões, a gente já falou na última aula. Tem balões para fala. Você viu meu livro? Para pensamento, onde estará meu livro? Grito, não! Cochicho, não conte isso a ninguém. Amor, acho que estou apaixonado. E a ideia que é representada por essa luzinha aí. Onomatopeias, hein? Isso mesmo. A gente falou na última aula que onomatopeias são palavras bastante utilizadas nas histórias em quadrinhos, então não tenha medo de utilizar as palavras que imitam os sons. Por exemplo, som de coisa quebrando, crash, do soco, boom, chuva, cabum, pingo, ping, e assim por diante. Ou dentro dos balões, também a gente tem aí as onomatopeias, o som do beijo, o som do choro e assim por diante. O final da história é muito importante, é o desfecho do seu trabalho. Imagine que todo leitor gosta de uma surpresa no final, eu tenho certeza que você gosta também. Então pense no final bem diferente e faça sua história em quadrinhos com esse recurso. Coloque a palavra fim no último quadrinho. E a minha sugestão é que, depois de você finalizar, você pense agora no título. Quando souber como será a sua história, crie um título para ela. Lembre-se de deixar espaço no início da primeira página. Não complique. Tem uma cena complicada demais para desenhar? Pense em outra. Sempre há uma solução mais simples. Frase comprida demais? Tente cortar o que não faz falta. Finja que está dizendo a mesma coisa, mas com pressa. Esse é um bom truque. Faça a lápis primeiro. Assim dá para mudar algo errado, diminuir o texto, apagar. Vimos algumas possibilidades de construir história em quadrinhos. Que tal cada um construir a sua própria história? Tá aí a tarefa da semana. Vamos lá. Sejam bem criativos. Me surpreenda. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês não tenham grandes dificuldades. Qualquer dúvida, me chame no privado. Até a próxima, pessoal!